Olá, tudo bem? Sou Rafael Derrico e esse é o HitCast, o podcast oficial do Hit, que é a melhor e mais completa plataforma de monitoramento de TI e IoT do mercado. Bom, hoje esse episódio é muito especial, que nós estamos fazendo um episódio junto com a Petcast, que é o podcast oficial da APET, que é a Associação dos Profissionais e Empresas de Tecnologia da Informação de São José do Rio Preto, e nós estamos gravando aqui nesse cenário que é direto do Rio Preto Tech Summit, que é o nosso evento anual. Então, o Cássio está aqui hoje comigo, é o meu co-host, e nós vamos ter aí, então, entrevista com o professor Leandro e com o Guilherme Sakagiri, o Saka. Cássio. Bom, Rafael, muito especial esse momento para nós, estar nessa collab com o HitCast. Obrigado pela oportunidade. O Rio Preto Tech Summit agradece todos esses conteúdos, mas eu também tenho que colocar crédito também a quem fez um pouco disso acontecer, né? Então, a Doc2, uma plataforma também de imóveis super legal, veio e trouxe toda a estrutura para a gente, a Sinal BR Telecom e a Visual System, que junto com o HIT aí compõe toda essa parte tecnológica. E aí eu vou deixar você fazer as honras então dos convidados. Então, legal. Professor Leandro Matos, nós já conversamos um pouquinho, me permita, eu vou te chamar de Leandro, me permita Sakagiri, que eu vou te chamar de Saka, que é o diretor executivo da Associação Brasileira de Startups de Saúde, a ABS, e é o CEO da Consentimento, que é uma health tech que você mesmo vai ter a oportunidade de explicar. Bom, sejam muito bem-vindos ao HitCast, ao Petcast, tá? Muito obrigado por aceitarem o nosso convite e é uma honra tê-los aqui conosco hoje. Se apresentem, eu vou começar com você, Leandro, se apresentem, fale um pouco da sua carreira, o que inspirou vocês, o que inspirou vocês a serem os profissionais que vocês são hoje. Mestre Maior, obrigado pelo convite, estou super feliz de estar aqui. Eu sou de Bauru, eu já trabalhei em Rio Preto, então nós temos o mesmo sotaque, estou me sentindo em casa e parabéns pela realização do evento desse porte na nossa região, que é isso que nós precisamos, movimentar a região, o ecossistema, diz respeito à tecnologia, então parabéns. Estou super contente mesmo de estar aqui e poder fazer embate com o time. Bom, eu trabalho com tecnologia, eu sou um neurocientista, que nem sempre eu trabalhei com tecnologia. Na verdade, no começo, eu fui estudar neurociência para aplicar no consumo, ajudar as empresas a criarem melhores embalagens, experiências de loja. E um dia a minha sócia, que era minha funcionária, chegou no laboratório, nós tínhamos um laboratório e vendíamos pesquisa, e falou, Leandro, não dá para ajudar as pessoas com essas tecnologias que temos aqui? Andressa, é o nome dela, né? Andressa, a gente não está ajudando, né? Olha só as pessoas batendo meta, vendendo mais. Não, mas eu queria ajudar de verdade. Mas eu queria ajudar aqui, Andressa. Eu queria ajudar os autistas. O que a gente podia fazer para ajudar as pessoas com autismo com essas tecnologias? Eye tracker, eletroencefalograma. Aí nós criamos uma ação social, um chatbot para ajudar a identificar sinais de autismo nas crianças das escolas. Graças a Deus, essa ação social, eu já falei para ela assim, olha, Andressa, nós vamos fazer isso aqui nas horas vagas, porque essa conta não vai fechar nunca, tá? A gente nunca vai dar dinheiro. Isso foi muito bom, porque se eu tivesse colocado o crivo financeiro no começo, não teria feito. Eu achava que não ia chegar em lugar nenhum de ponto de vista financeiro. Para nossa surpresa, nós vencemos 12 programas de startup, vencemos os melhores do Brasil, aplicamos para 12 e vencemos os 12. Da ONU, da China, e fomos para a Embai, como uma das 5 startups mais promissoras do mundo há 3 anos atrás. Isso mudou minha vida. Então, meu propósito, às vezes eu vejo as pessoas falando sobre encontrar propósito. Meu propósito foi ajudar a Andressa a encontrar o dela. E aí nós colocamos tecnologia num projeto social que acabou virando a Pauline Science. Hoje a gente identifica não só autismo, mas também talentos. E esse é o nosso principal trabalho, identificar talento nas escolas e dar encaminhamento para programas governamentais, também a indústria 4.0. Mas então, a sua formação original, eu achei que você veio da área médica. Qual é a sua formação original? Eu sou o primeiro da grade. A minha primeira graduação foi em administração. Aí eu fui fazer pós-graduação em marketing, tive agência de marketing, por isso que eu fui para o neuromarketing. Tá vendo? Tudo faz sentido agora. Agora eu fui para o neuromarketing, que era a neurociência aplicada ao marketing. Um dos 3 melhores laboratórios do Brasil na época, do Brasil. E eu fui fazer depois biologia por conta da neurociência. Aí fui fazer pós-graduações, mestrado, doutorado em neurociência e inteligência artificial. Mas aí foi por conta das startups, da necessidade. Legal. E você, Saka, o que te inspirou a ser o profissional que você é hoje? Conta um pouco da tua história pra gente, por favor. Também não foi aquela trajetória super linear. Sou formado em engenharia naval pela Poli. E desde muito cedo comecei a fazer estágio na área de consultoria de gestão.
né? Então trabalhei muito aí na área de negócios, né? Trabalhei em diversas indústrias, fiz um MBA em INSEAD, na França, em Singapura, depois fui trabalhar na McKinsey e eu falo que eu precisei juntar duas grandes paixões para conseguir sair desse mundo um pouquinho mais acomodado ali dentro de consultoria para o mundo de empreendedorismo. A vontade de realmente de criar algo novo, né? Algo do zero, de realmente empreender, com uma vontade de ter trabalhar com um impacto social, né? Eu queria muito trabalhar dentro dessas áreas, né? E acabei, né? Um gráfico que mudou a minha vida foi um gráfico que falava que os resultados que a gente tinha na área da saúde, eles vinham um pedaço da genética, um pedaço do acesso, mas que 50% dos outcomes em saúde vinham dos hábitos. E eu falei, nossa, se eu descobrir a cura da mudança do hábito, eu vou descobrir o medicamento mais valioso do mundo, né? E aí eu fiz a minha primeira startup nessa área, que foi a TagFit, para trabalhar com mudança de comportamento, muito olhando o lado da atenção primária, né, que é a prevenção de doenças, né? Então essa foi a primeira vez que o bicho do empreendedorismo me mordeu de vez, que eu resolvi empreender. E aí depois acabou não dando certo, vou contar um pouquinho aqui na entrevista, os aprendizados, voltei para a indústria, trabalhei por duas das maiores empresas aí trabalhando com dados dentro da área da saúde, e aí no meio da pandemia resolvi fundar a Consentimento, já no outro espectro oposto da minha primeira startup, né? Trabalhando com pesquisa clínica, com medicamento de altíssimo custo, né? Altíssima complexidade, e inicialmente dentro da área de oncologia, né, que é o oposto ali da atenção primária, né, da prevenção, que é realmente o tratamento das doenças mais complexas. Então hoje a gente está, acho que vai sair mais nesse lado. Vai sair mais uma startup, dizia. E o que trouxe a inspiração aí para você chegar na Associação Brasileira de Startups de Saúde? Putz, isso é um pouco já fruto aí de talvez aí 10 anos já trabalhando dentro da área da saúde, né, e o entendimento de que realmente a saúde é uma área muito complexa, né? Então, quando a gente pensa numa lógica simples ali de investimento de capital de risco, talvez a saúde, apesar do mercado ser enorme, ela tem algumas barreiras de velocidade de adoção, de questões regulatórias, de uma cadeia muito fragmentada que dificultam que uma startup consiga trazer o rendimento esperado, pensando puramente em investimentos puros e simples, né? Então eu tinha essa visão de que talvez a gente precisasse de uma organização maior como sociedade, né, ou como associação, para conseguir mudar algumas das questões estruturais do setor e aumentar a chance da gente ter desenvolvimento de empresas bem-sucedidas nessa área e que tragam impactos reais, né? Então, talvez, se eu não conseguir fazer isso com a minha própria startup, eu quero ajudar outras startups a alcançarem esse objetivo, talvez tendo influência em pautas governamentais, em pautas associativas, definição de padrões, né? Tem uma série de questões que a gente pretende atuar como a BSS para facilitar o desenvolvimento de negócios mais bem-sucedidos nessa área tão importante para a gente como sociedade. Bacana. Rico, deixa eu só mandar um abraço pro Nagal também, né, que faz parte disso tudo também, né, que correu do nosso podcast, mas nós vamos pegar ele. Né? Ô, Leandro, você é o cofundador da Cogniscience, certo? E lá na Cogniscience vocês têm soluções aí que são soluções inovadoras para identificação precoce de sinais, né, de indicadores ali de transtorno do espectro autista. E aí é conhecido como a sigla de TA, correto? E habilidades, superdotação aí de algumas pessoas, né? Nos conta um pouco sobre os métodos que vocês utilizam lá e como que eles impactam, né, no diagnóstico e tratamento de pessoas que têm essas condições. Assim como o nosso colega aqui percebeu, a questão do comportamento, esperamos descobrir uma forma de atuar no comportamento e resolver um problema. Com a Cogniscience foi algo muito semelhante. O que nós percebemos? Quando a Andressa chegou com aquela dúvida no laboratório, eu fui estudar a causa autista. Eu percebi, nós não temos dados do autismo, são oficiais, mas até onde nós sabemos, só 0,15% dos autistas, as pessoas com TEA, foram identificados no Brasil. Ou seja, todo mundo que nasce com TEA, só 0,15% é diagnosticado. Ou seja, tudo que existe em clínica, terapia, medicamento, só chega a 0,15% das pessoas com TEA. 0,15%. 0,15%, é muito pouco.
Então, a nossa proposta foi, olha, Assustador. conversa com a Andressa. Andressa, que tal se nós formos buscar encontrar os 98,85% que estão por aí? Estão por aí, não sabem que têm ideia, não sabem da sua condição e não sabem que precisam buscar ajuda. Se nós fizermos isso, nós vamos dar o direcionamento, o encaminhamento médico. E aí vai acontecer, né? O diagnóstico precoce e tudo mais. Eu falei assim, nossa, que ideia legal. Inventou agora? Eu falei, não. Eu copiei, Andressa. Cara, copiou, vai dar página, vai dar problema. Cara. Copiou de quem, Leandro? Aí eu botei falei assim, Andressa, isso vai ter que ser forte para ouvir que eu vou te falar. Copiou de quem, Leandro? Eu falei, do professor Xavier. Ela fez essa mesma cara aí. Como assim, pô? Falando sério? Eu falei, não, tem que falar sério também. O professor Xavier fez, né? Ele inventou uma máquina chamada cérebro que vasculhava a sociedade atrás de pessoas com dons especiais. Esses dons especiais, essas pessoas, no filme era chamado de mutantes. Aí ele encontrava essas pessoas, conscientizava a família e levava essas pessoas para um lugar chamado Escola Xavier para superdotados. E ele trabalhava os poderes, mudava a vida das pessoas. E essas pessoas resolviam problemas da sociedade. A gente vive em comunidade e resolviam problemas da sociedade. Ela falou assim, tá bom, faz sentido, mas você vai me prometer uma coisa. O que foi? A gente nunca vai contar isso para ninguém. Já pessoas, por exemplo, no passado, passou no programa Pequenos Gênios, aquele caldeirão, Miguel do Hulk, um dos nossos identificados. Olha só, uma pessoa, um garoto de 12 anos, escola pública do interior de Santa Catarina, identificado pela nossa tecnologia, que hoje foi que nós descobrimos o talento, empoderamos o talento, entregamos um kit educacional, que é robótica, inteligência artificial, impressão 3D, para que essas escolas brinquem, né, com essas tecnologias. Na Singularity Universe, nós chamamos de tecnologias exponenciais. E aí, tudo acontece. Santa Catarina tem 7 mil vagas em aberto para a área da tecnologia, com salário mínimo de 5 mil pessoas, de 5 mil reais, e não encontra essas pessoas. Só que, se a gente somar, quem que é a pessoa que nasce com predisposição para desenvolver tecnologia? A pessoa que nasce com talento lógico, matemático e espacial. 5% da população nasce com essa característica. 5% de Santa Catarina é 350 mil pessoas. Não, só de 7 mil. Percebe? Torna o que é escasso abundante. Sim. E aí tudo acontece. Então, essa é a Family Size. Nós identificamos nas escolas e nas empresas, empoderamos os talentos e damos encaminhamento para eles. E aí tudo acontece. Nós temos tem um programa chamado Forbes Under 30, que a Forbes faz aqui, as 100 pessoas mais notáveis do Brasil. A mais nova desse ano é identificada nossa, com 16 anos. Olha isso. 16 anos está disputando o prêmio de melhor aluna do mundo. Está entre as 5 já. Ou seja, a gente não tem escassez de talento no Brasil. Nós temos dificuldade de encontrá-los e empoderá-los e dar oportunidade. Esse é o nosso trabalho. Que bacana. Muito bom. Ô, professor, você também fala bastante de neuroplasticidade. Não sei pronunciei certo. Esses nomes também, né, para acabar com a gente. Mas, assim, me fala como que a gente explica esse fenômeno, como que ele afeta a capacidade, como que a gente aprende a se adaptar, né? Como que é tudo, essa adaptação no geral, se você puder explanar um pouquinho mais. Claro, bem de forma resumida, a neuroplasticidade é a capacidade do cérebro se moldar. Então, às vezes eu vejo pessoas perguntando, quando é que a inteligência vai superar o cérebro humano? Elas estão jogando jogos diferentes. Por exemplo, para você imitar uma máquina, criar algo semelhante, você faz a logística reversa. Aí fica fácil. No cérebro não dá para fazer a logística reversa. Por quê? O seu cérebro se moldou não só pela genética, mas toda a jornada sua durante a vida, aprendizado, isso foi gerando essa neuroplasticidade, ou seja, ligações entre neurônios. Cada neurônio pode fazer até 10 mil ligações, cada um. Pode. Quando que ele vai fazer? Bom, quando você aprende algo novo, você gera uma neuroplasticidade. Por isso que é tão difícil. Porque é um gasto de energia para o cérebro. É difícil para o cérebro investir naquilo. Então você precisa querer. E aí quando você aprende, conexões novas são feitas. Quando você não usa aquela conexão, acontece como acontece em todo o corpo. Ele deixou de usar, ele descarta. E aí, quando descarta, acontece também a neuroplasticidade inversa. Entendi. Perfeito. Bacana. No livro Outliers, o autor ele acaba colocando algumas situações lá que isso é bastante interessante e que ele coloca que às vezes as pessoas que têm bons QIs ou QIs, ele conta até uma história, não me lembro o nome
dos estudados dele, que era um americano, o cara tinha um QI de acho que era 212, que era muito maior que o do Einstein, e esse cara ele não teve sucesso na vida também. Então essa questão, né, de você poder... E quanto o caso do Oppenheimer, que ele não era um cientista mais brilhante, mas ele tinha capacidade de interlocução, uma série de outras capacidades de poder se relacionar. Ou talvez aí esse trabalho seu é muito importante, encontrar esses talentos e criar essas outras habilidades desses talentos para que no jogo da sociedade eles também se insiram bastante ali. Isso é super interessante. Na verdade, são 8 tipos de talentos. Isso é chamado de múltiplas inteligências. Quer dizer, lembra da Daiane dos Santos, nossa super atleta, campeã olímpica, fez aquele duplo twist escarpado? Ela foi minha aluna no curso de pós-graduação. O rendimento dela foi legal, assim como todos os outros da sala. Ou seja, ela não despontou. Ela foi parelha aos melhores da sala, mas ela não foi assim como uma campeã olímpica. Por quê? Talvez o talento dela seja espacial, sinestésico. Não tanto como aquele curso era exigido de neuroestratégia. Estou dizendo que ela não tem aqui. Estou dizendo que a super habilidade dela, o superpoder, seja espacial. Ela nasce com uma predisposição, só que o talento não é tudo. O esforço é muito importante, né? Quer dizer que o esforço vence o talento toda vez que o talento não trabalha. Sim. Então é necessário tanto nascer com predisposição e investir nisso. Não quer dizer que ela nasceu com talento que ela vai ganhar a corrida. Imagina assim, você larga na frente na corrida da vida. Se você vai vencer o round, outra coisa. Sua vontade, preparo, mas tem muita relação com o que você falou. Adorei essa pergunta. A gente brincava, às vezes, falava assim, pô, tem múltiplas inteligências, mas como? É só colocar o Pelé para fazer física e o Einstein para jogar bola que você vai entender isso. Mas, Guilherme, como diretor executivo... Você tá com fone aqui, ó. Então, né? Tá dando interferência? É que quando ele fala aqui, acho que sai o áudio do ouvido ali. Mas, Guilherme, como diretor executivo lá na ABSS, né? Quais são as principais tendências que você enxerga em termos de tecnologias, né, que estão emergindo hoje e que vão poder impulsionar esse ecossistema de health techs aqui no Brasil? Não, legal, obrigado por essa pergunta aí. Eu acho que hoje a gente começa a ver, né, com a maturidade do ecossistema, né, uma mudança talvez de perfil de desenvolvimento de startups aqui. Então, antes a gente via muitas soluções só de software puro, ou muitas soluções de marketplace, né, de tentar agregar ali marketplace de consulta, marketplace de entrega de medicamentos, né, soluções de agendamento, que eram soluções tecnicamente, né, bastante simples e que muitas vezes elas falhavam em conseguir entregar tanto valor para o sistema de saúde, porque elas eram facilmente copiáveis e aí trazia muita competição e acabavam não dando certo. Né? Hoje a gente começa a ver novas startups que têm algumas características que têm barreiras de defesa maior para conseguirem ter mais sucesso. Né? Então a gente vê soluções que têm uma validação clínica maior, né? Então que estão de fato entendendo que se elas estão entrando no espaço, por exemplo, de terapias digitais, que elas precisam de validação científica para de fato entregarem um valor para o sistema de saúde e mudarem ou conseguirem, né, serem incorporadas, serem reembolsadas e serem pagas, né, como soluções, por exemplo, a da SleepUp, que já tem uma cultura de fazer estudos realmente de melhoria de qualidade do sono, ou várias startups que a gente vê também na área de saúde mental, que estão indo numa linha de buscar uma validação científica para conseguir ter um maior sucesso, né? Obviamente, outra grande área ali de desenvolvimento, né, são as startups utilizando inteligência artificial, né? Então já entra numa área ali de um desenvolvimento de tecnologia de ponta. Aí não necessariamente é só um desenvolvimento clínico, né, como é o caso dessas terapias digitais. E a gente vê algumas startups no Brasil trabalhando dentro dessa área. Né? Inicialmente a gente acredita muito que vai ter um espaço muito interessante nas áreas, principalmente algumas áreas administrativas, e áreas, né, que acontecem também em outras indústrias, toda a parte de atendimento e uma parte mais comercial, que a inteligência artificial tem se mostrado muito promissora, e a gente acredita que dentro da área da saúde a gente vai também ter casos de sucesso. Né? Eu acho que a gente ainda está não tão próximo de ter grandes breakthroughs na parte mais clínica, mas nessa parte mais de
né, substituição de atividades administrativas, eu acho que a gente vai ter algum ganho bastante rápido, né, quando a gente fala talvez de auditoria médica, né, algumas outras atividades ali que podem ser mais facilmente substituíveis pela inteligência artificial. Até porque também o associativismo ele ajuda na representação, né? Sim. É isso. Então, né, você ter uma associação que está voltada para isso, você vai conseguir, né, medir isso muito mais. Sim, sim. A gente antes de nós entrarmos aqui, a gente estava discutindo um pouquinho sobre questão de legislação, né, dentro do setor e regulação. Por exemplo, né, uma máquina poder dar um diagnóstico ou uma outra coisa assim. Então, na sua visão, você está falando agora desses maiores impactos tecnológicos, ele vai mais na área de administração, geração de dados, do que ali ele propriamente substituir parte de procedimentos médicos. Perfeito. Acho que esse é um dos motivos também, né? E acho que são dois motivos, né? Um é o motivo regulatório, então a adoção de uma tecnologia nova como a inteligência artificial passa por diversas barreiras regulatórias, né? E o segundo que está associado a isso é, de fato, um impacto mais direto na saúde das pessoas, né? Então, é mais tranquilo a gente colocar uma inteligência artificial para fazer um agendamento ou para a gente fazer uma aprovação de um determinado reembolso do que a gente colocar a inteligência artificial para fazer uma recomendação de saúde, de tratamento, de diagnóstico, né? Então, até a consequência de uma tomada de decisão com a inteligência artificial é muito diferente. Então, até por isso, a velocidade de adoção dessas tecnologias na parte clínica, com certeza, ela vai ser mais lenta. E uma coisa que se diz muito ali, né, é muito forte na área da saúde, e que eu também acredito, sou dessa visão, é de que a inteligência artificial, especialmente nesse primeiro momento, ela é muito mais um assistente do profissional de saúde, do médico, né? Então, ela vai ajudar nesse processo de tomada de decisão do que substituir esse médico, né? Então, acho que até brincando aqui no começo da nossa conversa, é como se a inteligência artificial fosse o VAR do médico. Né? A gente fala assim, a inteligência artificial ela está acertando 95% das vezes. Todo médico bem informado talvez vai aceitar 95% das vezes, né? A não ser que a inteligência artificial chegue no 98% das vezes ou no 99% das vezes, ela não vai, né, ela não está acrescentando nenhum valor para o sistema quando ela não consegue ser muito melhor que o médico. O máximo que ela pode fazer é talvez, né, ser esse sistema que é um check de segurança, né? Ela está pegando ali eventualmente uma informação que o médico não conseguiu absorver. Né? Isso no agora. Né? Quando a gente pensa no que vai acontecer, obviamente não tenho bola de cristal e estou longe de dizer que eu consigo prever o que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. Talvez o Leandro esteja mais próximo disso aqui, mas a medicina vai mudar muito. Né? Então, hoje, a quantidade de informações que o médico utiliza para fazer uma recomendação é um milésimo do que realmente vai ser utilizado para fazer uma recomendação no futuro. Né? Então, você trabalha com IoT, se a gente imaginar que a gente está olhando não a minha temperatura agora na consulta, mas a minha temperatura no que aconteceu com ela nos últimos 5 anos, não tem como o médico analisar 5 anos de temperatura. Ele está analisando... Precisa ter uma recomendação firme ali na hora, né, do... Microbiota, genética, tem N coisas, tem N informações que hoje a gente nem usa, porque a quantidade de informação é tão grande que nenhum ser humano consegue processar. Pode ficar tranquilo que nós estamos preparados, porque ontem nós estivemos aqui com o Sérgio Sacani, então nada mais nos assusta. A gente está falando de saúde, e saúde, obviamente, bem-estar, né, da população no geral, isso é muito importante. Por exemplo, saúde mental, professor Leandro, e função cerebral, né, como é que isso conversa? E como é que a neurociência pode ajudar aí em tratamentos? Por exemplo, hoje a gente pelo menos acaba vendo um pouco mais que a sociedade está um pouco mais depressiva, um pouco mais ansiosa, com uma série de coisas. Como é que saúde mental, função cerebral e como é que aí a neurociência conecta com tudo isso para ajudar a melhorar esse bem-estar da população? De uma forma padrão, existe uma escala de estresse, ansiedade e depressão. Uma escala crescente. Nem sempre acontece dessa forma, mas é uma forma padrão. O que nós estamos vivendo hoje é um mundo muito acelerado. Nosso cérebro, a nossa espécie humana, nossa última versão
Deixa eu ser hardware. Nossa última versão, ela tem entre 200 e 300 mil anos. A prova disso continua chamando Homo sapiens. Se nosso cérebro, nosso corpo fosse diferente, não teria outro nome, outra nomenclatura. Então continua sendo Homo sapiens, ou seja, é a mesma versão. Só que o mundo hoje é muito diferente. Nosso cérebro aprendeu a lidar com esse mundo externo lá atrás. Ele se moldou lá atrás. Não teve mutação considerável. E aquele lá atrás era um mundo estável. Era um mundo muito mais simples de gerações passavam sem ver mudança alguma no ambiente. Não é o que acontece hoje. E com essa velocidade de mudança está gerando uma série de ansiedade nas pessoas. A gente explica isso na Singularity University com uma metodologia chamada 6Ds. São 6 passos que explicam a evolução, a disrupção, o que aconteceu com a transição do mundo fabril para o mundo digital hoje. O primeiro passo é a digitalização. Quando aconteceu a digitalização, na saúde, por exemplo, telemedicina, prontuário eletrônico, uma série de coisas. Na justiça, eu faço um trabalho muito grande na justiça hoje. Aplicando, ajudando a justiça a usar a inteligência artificial para acelerar qual que é a intenção da justiça, reduzir o estoque de processos, para que ela seja mais rápida. Legal. Digitalizou, a segunda etapa é a decepção, porque não fica legal. Aí você não serve de primeira. Aí vem aquela turma assim, tá vendo? Eu falei que não dava certo. Tá vendo? Aqui você não conhece ninguém. Vamos voltar. Sabe? Vamos voltar. É só a segunda etapa. A terceira é a disrupção. Porque você, quando acontece a decepção, não é mais invenção agora, é só esse básico da engenharia, melhora contínua. Depois da disrupção, você tem outras fases, que é a desmonetização. Quanto custa para tirar uma foto hoje? Sério? Essa época, né? Eu vejo que essa mesmo, a gente comprava um filme, comprava a máquina, revelava, era um caos. A gente achava legal. Era muito caro realmente na época. Filme de 12, 24, 36 poses, é terrível, uma semana para revelar. A gente achava legal. E o que era Kodak, né? E o que era Kodak. Então hoje é grátis, né? Até as pessoas tiram várias fotos, aí fala assim, pega o celular, deixa eu ver se eu fiquei bem na foto. Caramba, a foto não reflete a realidade, né? Sei lá, saiu. Mas tudo bem, vamos entrar em polêmica. Depois da desmonetização, você tem a desmonetização, desmaterialização. Cadê as fotos? Não existe mais. Só as pessoas saudosistas que têm a foto. E depois, a última etapa é a democratização do acesso. Vamos distribuir para quem não tem, para todos. Do ponto de vista da sociedade, é ótimo a democratização. Do ponto de vista das empresas, você falou bem, é caótico, porque a disrupção torna irrelevante o que existia. A Kodak, a foto impressa ninguém quer mais. Não é que alguém fez mais barato. Aquele mercado ficou relevante. É o caos para as empresas. Isso está acontecendo tudo muito rápido. E essa é a receita de bolo das startups, das grandes big techs. Isso causa uma confusão nas pessoas. Entender é o melhor caminho. E agora, com a inteligência artificial, que nós vimos na digitalização algumas décadas atrás, nós vamos ver na inteligência artificial. Agora, com o Copilot, isso plugado no pacote 365, nós não vamos conseguir trabalhar mais sem essa inteligência artificial. Isso, qual é o desafio hoje? Um dos meus maiores trabalhos é colocar essa inteligência artificial para trabalhar na base. Como é que a base extrai valor disso? Por exemplo, faz uma justiça mais rápida, uma saúde mais eficaz. Eu acabei de vir de Rondônia. Fui em Porto Velho e Cacoal. Cara, Cacoal, as mães me reclamavam que tem um neurologista para diagnosticar os autistas. As pessoas não têm. Então, o que nós precisamos ali? Eu não posso substituir o médico. Não, mas eu preciso empoderar a capacidade desse para esse fazer o trabalho de 100. Porque não dá para escalar médico. Desculpa, só fazer um paralelo, não podia deixar. O Júnior Bornelli veio aqui, ele colocou num slide bem grandão. Se você acha que implantar a IA é caro, espere até ver o preço da irrelevância. Porque é exatamente sensacional isso. essa frase dele. Não, foi Realmente. Exato. É exatamente isso. Agora, você falou, né? Nós lidamos hoje com muito mais informação do que nossos pais, nossos avós, nossos ancestrais. E outra coisa que sempre me intriga, às vezes eu converso com os meus filhos, com o pessoal, por que ao longo do tempo parece que o tempo para a gente passa mais rápido hoje, as coisas voam? E por que parece que, não sei se você tem essa resposta, quando a gente vai ficando mais velho, parece que para a gente o tempo é mais rápido do que para a criança.
Isso também pode trazer para as pessoas mais adultas que têm mais responsabilidade essa questão de depressão, de ansiedade. É uma curiosidade só, tá? Eu te respondo. Tem um teste legal na psicologia que é assim. A gente faz com criança isso, né? Então coloca a criança numa sala, coloca um doce para ela e fala, olha, você não pode comer, tá? Se você comer, tudo bem. Mas se você não comer, quando eu voltar, eu te dou 2 doces. Ou seja, estamos analisando ali a preferência temporal. Quanto ela faria uma poupança, sai, quando volta a criança comeu o doce. A maioria come. Só que quando a psicóloga fala o seguinte, olha, eu vou sair, eu vou ficar 5 minutos, ou 10 minutos, ou meia hora, e eu volto. Quando a espera é conhecida, a gente consegue ter mais tolerância por ela. Hoje, na nossa vida de adulto, o nosso mundo é muito ocupado. Está sempre ocupado. A nossa percepção de passar mais rápida. A criança, ela fica contando os dias para o aniversário, né? E as atividades assim, de responsabilidade, né? O jovem fica contando os dias para ter 18 anos e tirar a carteira de motorista. Agora, gente, se vocês abrirem a agenda de vocês aqui pro dia de hoje, vai ser uma enormidade. Isso muito. E aí, bom, isso faz parte da BS, parabéns pelo seu trabalho, depende muito disso, de agir em ecossistema. E a gente faz para ocupar as crianças para ter essa sensação também. Eu tenho a Cogniscience, que é uma das empresas, a outra é a Spike Lab, que cria kit educacional, robótica, impressão 3D para entregar para as escolas. Sim. E aí, com esse engajamento, por que a criança, jovem, não consegue estudar 1 hora, mas ela passa 4 horas jogando videogame? Porque tem um estudo de engajamento ali, criado para que ela possa achar legal, né? Situação de dopamina e tudo mais. Se nós tivermos isso nas escolas, a gente muda não o conteúdo, mas a forma de explicar. E um dos grandes desafios das escolas é tornar a aula legal para o aluno. Mas não é só legal de não fazer prova, não é isso. É engajar ele de outra forma, que é o caos da atenção. Pega o supermercado, como é que você no supermercado hoje? Eu já desenvolvi embalagem para o supermercado. A gente acha lá na área de desenvolvimento, nós vamos criar uma super embalagem com super rota. O cliente está nem aí, cara. Ele está no supermercado empurrando o carrinho no WhatsApp, o filho não me espera. É o caos da atenção. Como chamar a atenção? Estamos redescobrindo a forma de chamar a atenção, de engajar as pessoas. Perfeito. Bom, eu vou puxar um pouco com o Guilherme, porque ele me deixou curioso lá no começo, que ele falou, depois eu conto um pouco da minha história ali, que deu errado, não deu certo e tal. Então, você fundou a Consentimento. Então, me fala um pouquinho, Guilherme, os desafios que teve tudo isso. Conta um pouquinho da história de forma resumida, não é? É difícil não contar em detalhes, mas de forma resumida. Qual foi o desafio? Como que é, assim, a gente aproveita o professor Leandro aqui, até para que a gente possa motivar os outros a pegar essa inspiração de vocês, né, e fundar mais startups para evoluir. Me fala um pouquinho dessa tua história. Perfeito. Eu acho que um dos maiores desafios, a gente já sabia que ia ser um grande desafio, é a questão da sensibilidade dos dados, né? Então, o nosso modelo de negócio aqui, toda a nossa visão, né, depende aí dessa construção da confiança, né, tanto dos indivíduos quanto das instituições, no compartilhamento dos dados conosco para o desenvolvimento das nossas soluções. Né? Então, até o próprio nome, né, Consentimento, né, um jogo de palavras com essa ideia de que a gente vai utilizar os dados para fazer o bem para as pessoas, e é isso que ia conseguir nos ajudar a quebrar essa barreira, né? Mas não basta ter o nome, né? Não basta ter a vontade. Eu acho que também precisa ter, né, as práticas, né? Então eu falo, antes da gente desenvolver o nosso algoritmo, né, de extração de informação, interpretação de informação, que é o coração da nossa tecnologia, a gente desenvolveu um algoritmo de anonimização de dados, né? Então a gente faz o processo de anonimização de dados, mesmo de textos livres, né, mesmo das notas de prontuário eletrônico, dentro do próprio ambiente do cliente, né? E a gente fornece o nosso algoritmo de anonimização para os hospitais que não têm um algoritmo próprio para fazer a proteção desses dados, e aí a gente recebe essas informações. Mas mesmo com isso, né, com essa etapa, né, adicional, ainda existe uma certa resistência, né? Acho que continua sendo um problema. A gente teve problemas ali no nosso histórico de vazamentos de dados,
né? E acho que atrapalharam ali também o apetite dos hospitais. Agora, com a questão da inteligência artificial, também ao mesmo tempo que os hospitais querem, né, estarem expostos a isso e adotarem a tecnologia, né? Acho que também tem um pouco esse receio de como que esses dados estão sendo incorporados nos algoritmos, né? Se eles estão sendo utilizados para treinar os modelos, como é que isso influencia. Então tem uma certa resistência. E eu acho que também, especificamente no nosso modelo de negócio ali, eu acho que tem um pouco uma falácia ali, um problema que foi criado com aquela frase, né, de que os dados são o novo petróleo, né? E o pessoal interpretou isso, acho que de uma maneira muito literal, né? A gente acredita, a gente fala, o dado pode até ser o novo petróleo, mas se você não consegue nem furar o chão, você não vai conseguir gerar valor chegar nos dados, né? Então a gente falou, a gente fura o chão, a gente tem uma refinaria, talvez a gente possa juntos, né, explorar o valor dos dados, né? A gente, nosso papel aqui é ajudar, né, os grandes controladores de dados, né, hospitais, clínicas, operadoras, laboratórios a criar produtos que gerem valor, né, para si mesmo. E, eventualmente, né, o nosso grande objetivo é, na verdade, conseguir transformar esses dados em um ativo para o sistema, né? Então, né, também gerar valores para outros agentes dentro dessa cadeia, gerando inteligência, né? Então, ou inteligência de mercado, ou inteligência clínica, ou melhorando a coordenação entre os agentes, né? Então, tem uma série de outras maneiras que um hospital não consegue, né, não faria sentido sozinho ele gerar tanto valor para os outros players, né? Então, o nosso modelo é, de fato, conseguir achar essa fórmula em que a gente gera valor para o hospital, então a gente tem que gerar valor para quem é o detentor daquele dado, né, o coletor daquele dado, né, mais do que o detentor, e também gerar valor para outros players que estão, né, se beneficiariam da inteligência que a gente consegue derivar dentro daquele dado, né? Então, aí, dando um exemplo específico, né, dentro da consentimento, o problema inicial que a gente ataca é conseguir identificar alternativas de pesquisa clínica para os pacientes daquele hospital, né? Então, a gente começou recrutando para os próprios estudos que estavam acontecendo dentro daquele hospital, mas hoje a gente já opera num modelo de rede, em que a gente identifica oportunidades de pesquisa mesmo em centros que não estão ligados diretamente àquele hospital, né? A gente oferece esse serviço também para operadoras, né, que tipicamente não têm centros de pesquisa, mas elas também se beneficiam de oferecer esse serviço para os beneficiários dela, né? Então, é um dos exemplos em que a gente utiliza dados de um player, mas eventualmente está gerando valor para vários outros players, né? Para a indústria farmacêutica, para centros de pesquisa, para operadoras e para pacientes. Mas esse volume de dados ele deve ser muito grande, né? Como você está falando, porque você deve reunir dados de várias fontes e quantidade de dados enorme. E a gente conversou um pouco a respeito disso, o professor Leandro também acabou colocando muito bem. Se esse volume de dados para interpretação das pessoas cerebral naquele momento, às vezes ele pode ter uma análise muito superficial. E aí a IA, os algoritmos de analytics aí podem trazer um insight, pode trazer um resumo para que você possa ter ali uma série de resoluções que talvez a gente não encontraria, mesmo que a gente levasse muito tempo analisando como ser humano ali. Perfeito. Acho que hoje grande parte das aplicações que a gente entra, né, são aplicações em que a gente está realizando uma atividade que ela tipicamente é feita por um ser humano super qualificado, né? Porque para trabalhar com dados de saúde não pode ser qualquer pessoa, né? Tem que ser um profissional da saúde, né? Um enfermeiro, um médico, um farmacêutico, que faz uma atividade extremamente manual e inserir a tecnologia nessa etapa. Todos os outros problemas em que a gente hoje não tem uma pessoa e eu tentei desenvolver uma aplicação utilizando inteligência artificial, é muito difícil da gente conseguir entrar, porque não tem budget no hospital, né? Hoje não tem ninguém fazendo, então por mais que a gente crie valor para aquela atividade, é difícil a gente conseguir fazer essa venda no B2B. Ô Leandro, você também fundou a Stimule, é isso? E vocês lá na Stimule oferecem eletroestimulação cerebral. Me fala um pouquinho a respeito disso, como é que isso funciona, benefícios? Na verdade, para que a empresa foi criada? Qual é o core da empresa? Eu adorei a sua pergunta. A Stimula foi uma consequência da Cogniscience.
Porque quando a Cogniscience começou a identificar em massa pessoas com TEA, a gente não diagnostica, tá? É triagem digital. Então, olha, tem um falso positivo enorme. O que a Cogniscience faz? Encontra aquela criança jovem azul e fala, olha, vale a pena ir no médico. Vai avaliando o médico. Então, quando a gente faz isso, a gente inverte o fluxo. Se Maomé não vai até a montanha vai até a Maomé digitalmente e avisa as pessoas para o consultório. E aí o médico, ou a equipe multidisciplinar, vai falar se a pessoa tem TEA ou não. Só que quando nós fizemos isso, nós empurramos o problema para frente. E o problema não é o autismo, o problema é a falta de tecnologia para tornar abundante o que hoje é escasso, que são os profissionais de saúde. Então, a pessoa com TEA hoje é o paciente mais caro do Brasil. Já passou por hoje. Por isso que a gente também ouve muito falar sobre TEA. É o paciente mais caro disparado. Alguma coisa tem que ser feita. Porque seria fácil falar assim, vamos aumentar o número de profissionais de saúde. Não dá. Não existe essa possibilidade. Então nós temos que colocar ferramentas nas mãos deles para que eles façam mais com menos. O que a Stimuli faz? Por isso que eu fui morar em Natal. Aí fui fazer um mestrado lá, como aluno especial, porque eu faço um doutorado em Floripa, né? Fui buscar essa capacitação lá naquele Instituto Internacional de Neurociência, aqui é onde saiu o exoesqueleto e tudo mais. Sim, sim. Lá existem duas tecnologias, interface cérebro-máquina e eletroestimulação, a neuromodulação. A Stimuli faz o seguinte, já foi descoberto, nós não descobrimos isso, é amplamente conhecido na medicina, que o TEA tem muita relação com uma região chamada córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo. Está aqui. E aqui existe um maior número de neurônios, e neurônios maiores, e logo estão mais conectados. Isso gera uma plana elétrica. Estou tirando a academia de lado para ficar fácil de entender. Então, quando a gente coloca uma pessoa com TEA num eletrocefalograma, a atividade elétrica aqui nessa região fica muito acelerada, muito ativada, mesmo com ele dormindo. A Stimuli entra com a eletroestimulação não invasiva, sem efeito colateral, para reduzir a atividade elétrica nessa região. Quando isso acontece, a taxa de sucesso da terapia aumenta muito, acoplado com a terapia comportamental. E o custo pode reduzir em até 90%. Então, nós fomos criar a Stimuli para resolver um problema que a Cogniscience estava gerando, que era talvez um futuro colapso do sistema de saúde, que estava identificando muita gente morando na internet. Então, é uma ferramenta para o corpo de saúde, psicólogos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, para plugarem isso na terapia comportamental e terem mais sucesso com menos custo. Nós não inventamos isso, só estamos tornando isso acessível. E com isso, na nossa opinião particular, é a peça que faltava para fechar o quebra-cabeça do TEA, o atendimento das pessoas com TEA. Sim, perfeito. O Guilherme, eu vou assim, né? A gente ficaria uma tarde inteira aqui, a gente faria um podcast de 3 horas, né? Eu vou tentar aqui, nós temos muitas perguntas. O pessoal mandando pergunta aqui no WhatsApp. Pergunta pra ele que eles estão vendo a gente aqui na feira. Mas não dá, gente. Nós vamos marcar um outro momento para isso. Guilherme, sua visão de futuro da saúde digital, assim, do Brasil, do mundo, como você acredita que assim, as startups, nós estamos falando muito de startup, vai contribuir para essa transformação realmente digital, como o professor Leandro colocou? Acho que a gente vai ficar menos dependente, né, de serviços específicos de saúde para algumas funções, né? Então, principalmente para a parte toda clínica, né, de atendimento mais ambulatorial, né? Ainda assim, a gente, né, os hospitais vão acabar tendo uma vocação muito forte, obviamente, para a internação, né, para esses eventos mais agudos, né, para coisas que necessitam de equipamentos, investimentos mais pesados, né? Então toda a parte de uma tomografia, né, uma ressonância, obviamente vai acabar ainda sendo concentrado nesses equipamentos, né, que eu acho que sempre vão ter o seu lugar no sistema, mas muita coisa vai acabar indo, né, para as casas das pessoas, né? Então através de outras ferramentas de diagnóstico, através de imagem, de sensores, né, de tecnologia, né, todo um movimento que já aconteceu em relação a consultas, né? Então tudo que está dependendo de uma interface, né, mais direta ali do médico com o paciente, mas sem depender tanto, né, desses diagnósticos, eu acho que vão acabar se deslocando, né? O próprio pronto-socorro hoje, né, para quem conhece o sistema de saúde, ele na verdade é mais um captador de pacientes para outras áreas do hospital do que muita coisa poderia ser resolvida
né, com uma enxaqueca, uma dor de cabeça, um resfriado, sem uma visita, né, necessariamente a um equipamento de saúde, né, como é feito hoje, né, com altíssimo grau de investimento. E eu acho que a gente vai, de fato, né, para muitas atividades hoje que acabam demandando o tempo de um profissional de saúde, a gente vai ter atividades que vão ser também, os médicos estão sofrendo aí de mais ansiedade, mais burnout, né, com o WhatsApp sendo, né, o tempo deles pessoal talvez invadindo aí por essas consultas. Acho que muito do que acontece nessa troca de tudo que é resolvido por um WhatsApp, talvez possa ser resolvido por uma inteligência artificial, e sinceramente o paciente nem vai perceber a diferença, né? No texto médico ali, eu acho que a inteligência artificial, acho que tem uma capacidade boa de substituir. Claro. Não sei que é rápido. Não, tranquilo. Mas eu tenho mais uma pergunta para você. 55% das causas de mortes no mundo são provocadas por 10 doenças. 10 doenças. Essas como doenças crônicas não transmissíveis. Sim. 10 doenças. No Brasil são 9, porque a 10ª causa é trânsito, acidente de trânsito. Tanto que acontece. Essas doenças são Alzheimer, já descobriram a cura em ratos. Sim. Vai chegar o medicamento. Professor Miguel Nicolau. Com inteligência artificial, esse tempo vai ser encurtado. Parkinson, Alzheimer, a principal é a doença do coração, que é hábito, né? Predisposição também, mas, ou seja, se a tecnologia mudar a realidade de 10 doenças, ela muda a longevidade de metade do planeta. Não pode parecer que é algo muito caótico, não. Se ela está focando nessas 10 doenças, 55% das causas de morte no mundo pode ter outra história. E eu rezo para que isso aconteça. Sim. O meu trabalho são disso. Então, essa inteligência artificial, ela existe 2 tipos, né? Uma que é explicada e que ajuda muito o saco, porque tem que ter exatidão. Eu uso uma inteligência artificial não explicável, eu faço triagem. Se eu colocar esse aperto de eficiência 100% na minha triagem, eu não posso trabalhar. Ela não trabalha. Não é uma outra, que é o ChatGPT, por exemplo, né? Ele não é explicado. Sim. É o conjunto disso tudo. Eu acredito que em 5 anos nós estamos vendo uma evolução exponencial. A curva já aconteceu. Eu acredito que em 5 anos, se a gente marcar esse podcast de novo, vai ser outro. Vamos marcar uns 3 até lá. Eu ia te perguntar mesmo isso, né, como é que você usa ou você vê a aplicação de inteligência artificial, realidade aumentada, outras coisas assim, tratamentos, né, de autismo, mas eu gostaria de colocar uma outra pergunta aqui no meio. Né, a gente tem aí a Neuralink como uma das, né, expoentes do mercado, existem várias outras, essa questão de interface aí, cérebro-máquina. Né? Na sua visão, isso vai colaborar muito para o diagnóstico ou a cura dessas doenças que nós falamos aqui, por exemplo, como Alzheimer ou o próprio autismo e assim por diante? Chegou a hora da polêmica, hein? Da corte. É a polêmica que finaliza. Para deixar um negócio assim. Vou falar aqui em particular, eu estudo isso, a eletroestimulação. A Neuralink, ela foi criada em cima de artigos científicos brasileiros. Sim. Professor Nicoletti. Sim. Tá? O que a Neuralink fez e nós não? Porque aspectos regulatórios americanos são diferentes do Brasil. A Anvisa não aprovaria esse teste humano. Sim. Ela foi aprovado no FDA. Então, a criação foi brasileira. O exoesqueleto está lá em Natal. Macaíba, na verdade. Só que quem teve a capacidade de colocar isso a público foi o americano. Por quê? Não porque o brasileiro perdeu. Porque aspectos regulatórios lá permitem isso. Favoráveis. O que a Neuralink quer fazer? Eu estudo profundamente a Neuralink. Opinião particular agora, eu sei que existem opiniões diferentes. A Neuralink está disposta a fazer 2 coisas. Fazer a pessoa com lesão medular voltar a andar, é assim, e o cego voltar a enxergar. Uau. Eu não tenho como ir contra isso. Na medicina, só que o caminho final é fazer um dos meus melhores amigos, meu melhor amigo Natal, o nome dele é Mário, tem um canal chamado Neuromário, ele é cadeirante, ele sofreu um acidente de carro, o carro capotou, ele não estava dirigindo, e capotou, afundou o teto, faz 10 anos que ele anda de cadeira de roda. Ele não é só neurocientista, ele é um voluntário para a Neuralink, ele é um voluntarismo para participar dessa pesquisa aí, neurocientista, formado em neuroengenharia lá em Natal, Macaí.
Meu avô, meu bisavô, morreu cedo. Minha mãe me colocava na frente do meu avô, eu tinha 1 ano, 1 ano e meio. Meu avô passava a mão, né, no rosto, chorava, queria conhecer o primeiro bisneto. Ele era cego. Se alguma empresa tiver a capacidade de mudar a história do mar, de pessoas como o meu bisavô, eu vou ser uma das pessoas que mais vai trabalhar com o Brasil. Eu sei que existem polêmicas, que existem, olha, mas assim, onde que vai dar essa interface cérebro-mar? Eu sei. Mas essas empresas, não é só a Neuralink, existe uma francesa também, institucional, chinesa, é isso que eles vão fazer. E eu não tenho como ir contra isso. Pelo contrário, o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Essa é a minha opinião particular. Bacana. Bom, é isso, né? A tecnologia, ela vem, né? Ela, de alguma maneira, ela vai melhorar a vida do ser humano, seja na administração, seja encontrar novas doenças, descobrir curas para novas situações que o ser humano tem. Mas, enfim, a tecnologia está aqui para ser um aliado do ser humano, e é isso que eu também acredito. Senhores, bate-papo, olha, excelente. Bate-papo de 5 horas, né, Rafael? Mas a gente resumiu. Eu tenho lá o HitCast, já participei de bate-papos excelentes, empolgantes, mas com vocês foi bastante bacana também. Quero agradecê-los muito por participarem aqui do HitCast, do APETcast, né, aqui que nós estamos em conjunto. E muito obrigado. E boa sorte na sua palestra hoje. E Saca, boa sorte nos seus negócios. Obrigado. O vídeo nós vamos ter, né, os Instagrams, né, todos os instagramáveis aqui, nós vamos colocar lá depois para todo mundo seguir e continuar um pouco de estudo, tá bom? Obrigado. Beleza, pessoal. Forte abraço. Até o próximo HitCast ou APETcast. Um abraço.